teoricamente, nós Estamos estamos ao vivo, caralho! E hoje é um dia muito especial, porque nós voltamos à Etérea. Há muito tempo, nossa, desde quando? Setembro? por aí. 3 meses sem voltar à Etérea, hein? Caramba. É isso, gente. E outra, hoje também é uma data muito especial. Sabe de quem que é aniversário hoje? Não sei. Eu também não, mas deve ser aniversário de alguém, né? É Deve possível ser. que alguém não aniversário matou hoje. É o aniversário de um amigo meu hoje. Ô, parabéns pra O Gustavo, ele. Gustavo. Ele ia ver a live. Aí, Gustavo. Ô, Gustavo. Valeu. Bom, pessoal, muito bem-vindo. Como é que era mesmo que eu fazia a abertura? Eu até esqueci. Não sei. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Funcionava comigo. Eu sou o Caio, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos jogar uma aventura de quem? Da Guilda da Abóbora, chamado O Domínio de Mokan. Ou talvez seja Mokan, ou talvez seja Mokanan. Não sabemos ainda. Se você é da Guilda da Abóbora, né? Então, é bom frisar, se você quiser ver mais sobre a Guilda da Abóbora, conhecer a Guilda da Abóbora, você todo mês, é um financiamento recorrente, que todo mês você tem uma história que eles mandam para você narrar em qualquer sistema. Todas as nossas trilhas sonoras são do College of Loop, e tanto a Guilda da Abóbora quanto o College of Loop estão no Apoia-se. Então vão lá e dão uma olhada, beleza? Hoje nós estamos sem... Diga aqui, ó. É seu. Hoje nós estamos sem 2 jogadores. Eu tenho uma regra que quando não vem a gente segue o jogo, mas hoje é uma exceção. Tá? Então vamos começar com boa noite da galera. E não pode ser diferente. Lockfire, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, seja ao vivo, seja na gravação, que estamos gravando e teremos o vídeo provavelmente semana que vem disponível no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se. Esperamos que hoje... A gente espera de hoje o que a gente sempre espera de Fast Stories. Que é o quê? Que não acabe num dia só, entendeu? Por mais que seja rápido. A ideia é acabar num dia só, a gente nunca quer que acabe, entendeu? Tipo assim, tá começando pra acabar logo. Por quê? Fast Story. Mas a gente não quer que acabe, a gente quer, vou jogar, vai. Mas vai acabar em 2 sessões. A gente dá uma enrolada, jogadores, porque o mestre acha que ele manda em tudo, ele até manda, mas a gente dá uma enrolada. Ô, gente, peraí, vou no banheiro. Não, gente, pra segurar mais, pra dar mais. Gente, não vai dar pra acabar a sessão hoje. Que pena. Mas fala um pouco. Fala um pouco sobre Pode falar. Às vezes não é que o jogador quer enrolar, né? Às vezes o jogador, por ser batata, enrola também. Também tem essa. É o que pode acontecer, sim. Hugo, fala um pouco sobre o Lockfire pra gente. Lockfire é um humano, bárbaro, bruto, gosta muito de animais, lutas, brigas, e ele deseja uma morte honrosa. E ele tá sempre em busca disso. Ou seja, ele tá querendo morrer, só que ao mesmo tempo ele quer que a morte dele valha a pena. Então ele vai dar o melhor pra morrer bem. Então ele acaba não morrendo por causa disso. É a vida que segue. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Bruno, que joga com o Traste. É isso. Seja bem-vindo, primeiramente, e boa noite. Boa noite, boa noite. E expectativas? Você tem um jabá pra fazer? Quer falar um pouco do Trash? Jabá nenhum, não. Só estamos aí só pra brincar um pouquinho, se divertir, né? Fazia tempo que não jogava. Posso cortar você? Desculpa. Claro. Fala em jabá, não tem jabá nenhum, mas... Ô, Hokage, mestre, senhor, você tá devendo um boné, né? Tô devendo um boné e nós vamos fazer esse sorteio. Que ele falou de jabá, eu lembrei. Tem um boné do que tá acontecendo, que vai ser sorteado quando a gente bater esses 150 seguidores. E nós batemos 150 seguidores. Então o Pedrão vai dar um jeito aí de sortear. Vou dar um jeito, eu vou ver o que eu faço. E eu mando pra todo mundo. E é isso aí. Mas pode continuar, Bruno. Claro, então, o Traste, né, ele é um kobold. Que é esse aqui, ó. Kobolds, eles são uma linha inferior de dragões, né? Como se fosse o modelo econômico, né?
No caso, em Etérea de lagartos, né? Isso. E aí, no caso, os kobolds, eles meio que são uma sub-sociedade, assim, que é completamente desconsiderada pelos outros, né? Então, eles são meio que seres menosprezados e passam desapercebidos na maioria dos locais que eles vão, né? De fato. E aí, o meu personagem se utiliza desse fator, né? Desse artifício para justificar as escolhas de classe que eu tive para ele. Que ele é monge com ladrão, né? Então, ele é uma pessoa super ágil e tal, e super furtiva, né? Top. Então esse vai ser o meu negócio. Ele também, assim, não queria estragar já a surpresa, mas ele é um mentiroso compulsivo, tá bom? E a gente vai por aí. Vamos ver por quanto tempo. É isso. Top demais. Vini, eu tô muito feliz que você está conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço por finalmente participar de uma live com vocês. Uhul. Seja bem-vindo novamente à Etérea. Pode falar de você, pode falar do seu personagem. Então, o Shazam, né? O Shazam, ele é um tritão e ao mesmo tempo ele é um bardo. Ele é um bardo da escola, do Colégio da Coragem. Ou seja, a ideia do Shazam é ele procura aventuras para ele compor músicas, né? Compor histórias. E o mais importante, por ele ser uma raça de tritão, é interessante ele ser um bardo, porque o tritão ele é a raça uma das raças mais diplomáticas, né? Então ele é uma das raças mais carismáticas que tem do povo de Etérea. A princípio ele é um tritão, apesar dele ser diplomático, pode ter certeza que eu vou tentar ser o mais irônico possível com o personagem. Ou seja, assim, eu não vou ferrar com a play, mas eu vou deixar ela um pouco mais engraçada, justamente pelo personagem ser mais irônico. Perfeito. E eu vou tentar fazer tudo na base do bardo mesmo, na cantoria. Olha, eu já tenho que falar que o Bruno e o Vini já tem 2 pontos de inspiração, de pontos heróicos, pelo fato que a Carol e a Natália deram pro Aê! E o Serelepe e o Indecisa veio pelo Bruno. Então, fazer o que, né? Vai ter que ter dois. Ninguém veio por mim. Ninguém veio por você por enquanto. Na ficha de vocês tem um negócio... eu acho que no coisa não vai ter, o Bruno. Mas na ficha de vocês deve ter um lugar aí escrito ponto de inspiração. Tá? Bom, gente... Começando a nossa sessão Domínio de Mokan, eu tenho que dar um jeito de juntar vocês. Esse é o papel do mestre. No fim das contas, o papel do mestre é só esse. Porque o que eu faço aqui é narrar suas ações e falar o valor que os dados caem. Saber se vocês tiveram sucesso ou não. A verdade é que a história vocês fazem. Eu tô só aqui só para falar onde seus passos vos guiaram. Novamente dizendo, é um prazer estar de volta a Etérea, esse mundo que nós estamos fazendo juntos. Ele não é meu, ele não é de ninguém, ele é um mundo que nós estamos fazendo junto. Etérea é um mundo diferente. Etérea, para quem não conhece, ele tem várias ancestralidades. E poucas delas se assemelham a nós, humanos. As outras são Pandaren, são kobolds, são lagartos, são tritões. De fato, eles estão por aí. Nesse dia em específico, a nossa câmera mental, passa entre as ruas de Silbar. Silbar, essa, que é a capital do continente de Gaia. Ela é a cidade principal, no fim das contas. A cidade que desenvolveu o éter, do qual as invenções dos inventores, dos artífices, se utilizam para ganhar vida. Mas além disso,
Os barcos voadores, chamados aerobarcos, que vocês veem cruzando o céu de toda a Gaia, também são movidos por esse éter. E pode-se dizer que um pouco desse éter habita dentro, no íntimo de cada um. Afinal de contas, cada um tem uma afinidade elemental em etéreo, e você já nasce com isso. Como eu ia dizendo, nossa câmera passa por essas ruelas, a começar do ponto mais periférico de Silbar. Passa pelo lixão e toda a plebe que lá tem. Quando vai chegando mais perto de como seria a divisão entre as castas mais medianas e da plebe, a nossa câmera para na porta de uma taberna. É óbvio, uma boa história sempre começa numa taverna. É isso. Chove. Na verdade, chove muito. Poucas pessoas passam daqui para lá entre as ruas com um pano ou se escondendo de alguma forma. São poucos aqueles que têm uma invenção que foi criada há pouco tempo chamado guarda-chuva. E à noite, inclusive. Vocês estão dentro dessa taverna. A taverna que chama o Cão de Aço. É uma taverna relativamente conhecida. Dizem que ela abriga uma guild, mas na verdade é uma guild pequena. Mas o nome dos heróis reverbera em Gaia. Dizem que os heróis mataram um dragão de ossos e conseguiram voltar da Floresta Âmbar. Um feito que muito poucos conseguiram fazer. Ainda mais um dragão de ossos, que na verdade ninguém sabe o que é um dragão. Não existe dragões até então em Etéreo. Bom, isso são só histórias. A nossa aventura começa. Essa taverna, o Cão de Aço, ela está movimentada. Há 2 meses atrás, ela estava fechada. Parece que os aventureiros tinham saído para algum lugar junto com uma ladina e voltaram. Porém, vocês ainda não conhecem essas pessoas. Vocês são aventureiros. Sim, vocês são de Etéreo. Vocês estão em Silbar há um tempo, eu imagino. Mas vocês entraram nessa taverna por entrar. Vocês estão, nesse momento, com pouco dinheiro, na chuva, procurando trabalho, ou por seus próprios motivos. Eu vou jogar vocês para o mapa da taverna. Ah, você não tem o mapa da taverna, não, né? Ah, eu tenho. Moleque. Eu conheço esse mapa aí. Já conhece? Eu conheço. Algo me diz que você e o Gui já usaram. Não, pelo menos para mim esse é novo. Bom, Shazam e Trash podem colocar seus tokens onde vocês quiserem. Menos aqui em cima, tá? Aqui é cozinha, tá? É uma taverna que parece que eu realmente não posso estar na cozinha? Não vou colocar na cozinha não, só tô... Não, você talvez poderia, talvez até poderia, mas não nesse momento, tá? Imagina aqui, beleza? Os móveis dessa taverna parecem muito novos. Inclusive parece uma taverna que foi feita há pouco tempo. E tudo é cuidado com muita estima. Os rumores são que os aventureiros gastaram todo o seu dinheiro para firmar essa taverna. Mas ainda a história não é sobre esses aventureiros. Ainda. Hugo, você vai ficar um pouquinho para escanteio. E eu vos falo. Trash e Shazam. Eu quero ações. Eu uso a intuição. Não precisa. Vocês estão em ambiente. Eu não coloquei outros tokens aí. Mas imagina, cara, que
É uma noite. Na verdade, vocês podem jogar Não precisa nem jogar, vocês estão aí há algum tempo. Parece, cara, que o ambiente é de tensão. Há um tempo atrás, pouco tempo, algumas semanas, foi dito que ia ter o Conselho dos Povos. E dessa vez o Conselho dos Povos ia ser em Etéria. Ia ser discutido para onde que ia ser feitas as expedições, os quais contratam aventureiros ou mesmo o governo vai explorar algum local. Porque não é todo lugar que o governo pode entrar. Tá? Então, por esse motivo, tem muitas ancestralidades em Silbar. Mais do que o normal. Vocês conseguem ver até gnomos. E os gnomos ficam geralmente só na Floresta Âmbar. Vocês conseguem ver lizards, né, os lagartos. E eles trajam uma armadura que vocês não viram eles trajarem até hoje. Inclusive o Trash. Bom, não sei. Trash, você é de Hinoshiro ou você é só do Vulcão Pirico? Sou de Hinoshiro. Então você já viu isso, tá? Você viu que eles estão trajados como samurais. Eles têm aquelas ombreiras quadradas, tá ligado? Aquela armadura bem bonita, bem lustrada. Alguns pegam a crina que eles têm e fazem como se fosse um coque, para ficar um rabinho de cavalo, sabe? E isso para os demais que não viram isso ainda é estranho, porque para vocês lizards nem gostam de usar armadura. Eu já falei demais novamente, podem dar ações de vocês. Certo, eu vou estar caminhando por dentro da taverna, né? Sempre com um copo na mão, cheio de... Qual é uma bebida mais comum, assim, que eles vendem no bar? Não sei. Cervejão! Eu sou pequenininho, eu sou baixinho. Parece, na minha mão parece que é um jarro, sabe? Assim, de 10 litros, assim, parece que na minha mão fica desse tamanho, sabe? E aí eu tô andando assim, meio... Peraí, você tá com a caneca de cervejão? Cervejão mesmo. Cervejão mesmo, chopp. Então tá bom. Não, cervejão é cervejão. Cervejão. Tô com um canecão de cervejão, que na mão do meu personagem parece que é um bagulho gigante, assim. E aí eu tô andando, dando umas bicadinhas aqui assim, né? Me fazendo de bêbado, andando meio torto aqui assim, sabe? Uhum. Mas sempre de olho, sempre atento em alguém mais apercebido, tá ligado? Que eu vou afanar qualquer coisa que eu ver assim, dando sopa, tá ligado? Cara, tá como eu disse, tá um clima de tensão, mas você vê ainda tem algumas mesas bebendo, pessoal rindo e tal. Imagina que não tá uma festança, tá ligado? Mas eles estão rindo, cada um na sua mesa e tal. Pode fazer os testes de prestidigitação aí, pra roubar. Então, eu vou descrever uma cena... Mas você tem que falar uma coisa antes. É. Na sua cena você descreve e você vai tomar um cervejão. Beleza, claro. Eu vou tomar o cervejão com toda certeza. Vou dar-lhe uma golada nesse cervejão. Então pode fazer um teste de constituição. Tá bom. Bora lá de constituição então. E aí? Cara, você toma uma golada, cara, você baqueia. Você já dá aqueles olha o cervejão. Então tá, o você vê que, mas ela tá muito gelada e muito gostosa. Você vê que cervejão é bruto mesmo. Mas é aquele que só um bagulho você já para, né? Você foi bem sucedido. Pode crer. Então eu já caminhando assim, eu vejo esses lizards que você comentou com as armaduras, né? Sim. Uhum. E o que me chama a atenção vai ser tipo um deles, talvez, você me diga se vai poder ser assim feito, né? Mas um deles pode ter tipo uma bolsinha assim, com trocado, né? Ou qualquer coisa que ele tenha de inventário lá. E eu vou tentar passar a mão no cara que ele tá conversando com outros, tá ligado? Beleza. Você vê que eles estão numa mesa. Eles estão em uns 3 na mesa, tá? Um tem a pele, as escamas bastante azuis.
Os outros dois têm as escamas de cobre. Né? Esse cara que você tenta afanar tem uma bolsinha, parece que o couro era de vaca malhada, tá ligado? Que é branca e preta. Da hora, da hora. Pode fazer Vou lançar o teste. Faz aí. Eita, Cara, incrivelmente você consegue, velho. olha. Consegue. Você passou a mão lá. Quando você vai pro lado e tal. Barra R 1D6. Cara, dentro tem um Esper de ouro. Esper é a moeda. É a moeda corrente, tá? Então tem Esper de ouro, Esper de prata e Esper de cobre. Você pode chamar de PO também, é a mesma coisa, beleza? Mas é que eu quis introduzir o Esper aí. Vai lá, gente, é ação livre. Só para situar o Lockfire. Obviamente, você é o dono dessa taverna. Sim, eu sei. Você não poderia estar em outro lugar. Ou você tá na cozinha, tomando cervejão, ou você tá vendo os pedidos. Mas eu vou deixar livre para você falar como que você está. E sério, gente, é ação livre, pode me cortar, façam a cena. Tudo bem. Eu tô tipo Meliodas. Pode ser. Beleza. Certo? Servindo as mesas. Tipo o dono do bar servindo bebidas pros... Então eu tô tipo rodeando aqui. Eu tô andando pra lá, pra cá. Mais um aqui, mais um ali. Obviamente eu tô levemente embriagado. Porque se eu não tô batendo, eu tô bebendo. Então, nesse caso, eu tô o quê? Bebendo. Ô, Vini, parece que você ganhou mais um ponto de heróico. Olha lá. tá descendo aqui. Caramba, hoje tá on fire aqui. Tá descendo aqui. Deixa eu até aproveitar e cantar para as pessoas que deram o ponto heróico para mim. Brau. Eu preparei aqui uma música, mais ou menos uma música, né? Não, Vamos espera ver chegar mais. Espera chegar mais? Vou valorizar a sua canção. Inclusive hoje nós estamos batendo um recorde hoje. 12 pessoas isso. vendo. Obrigado, gente. Vai lá, canta aí. Vai ter que cantar. Vai lá. Vai não me esperar? Não, Então vamos eu lá, acho que não vai dar mais que isso. Vai, eu chamei gente do serviço pra Caraca. vir aqui. Eu também, tem uns caras aí do serviço. Caraca, Vamos lá. Obrigado por entrar, nossa live acompanhar. Dá uma força e acompanha a história até acabar. Deixa o like e segue lá, para o amigo ajudar. Aê, caralho. Pô, dá mais um ponto aí pra mim. Até que enfim um bardo que canta nas nossas lives. É o bardo ruim, mas você tá cantando pelo menos. Beleza, gente. Ação livre, mete o pau. Valeu, Vini. Eu vou ver algum lugar, a mesa mais alegre e ao mesmo tempo mais embriagada possível. Cara, você tá vendo? Você tá aqui perto da porta, né? Imagina que a porta de entrada é aqui, tá? Você tá aqui. Essa mesa aqui, ó, que você consegue ver, tá inclusive perto do Lockfire. Uhum. Cara, tem 3 pessoas, né? 3 umás. O que é um umá? Umá é um humano, tá? Se assemelha a nós. Umá da Terra, que agora é muito mais assemelhado a nós ainda. Eles estão muito armadurados, um escudo grande. E você logo vê, eles são do governo. Mas eles estão lá bebendo, falando algumas bobeiras e tal. E estão lá. Inclusive eu tô sentado na mesa, tipo assim, eu encostei na mesa. Ficou lá. Porque não tem lugar. Beleza. Aí eu peguei a cerveja de um cara e servi a bebida, já peguei uma, tomei ali mesmo. A mesa tá cheia. Não tem nem lugar pra sentar ali. Imagina que é uma mesa que se puxasse mais umas 2 cadeiras, caberia, tá ligado? Mas eles estão lá, o pessoal não gosta muito de ficar com o governo, além do Lockfire, mas... Clientes e bêbados são sempre bem-vindos. É isso. Você viu que eu incorporei o taberneiro, né, Pedro? Deixa eu ver. Do governo não adianta, cara. Não é bem o que eu busco. Eu preciso de alguma coisa mais... Risco! Eu preciso de risco! Você precisa de risco?
É, no sentido de eu preciso de aventura, tem que escrever, caramba. Você Tem que falou isso compor. mesmo ou não? Oi? Não. Ah, tá. Não, porque aí Eu ia tenho tomar uma ação. Eu tenho que compor. No caso, eu preciso de uma aventura, né? Não tem uma outra mesa, tipo, de um lugar onde eu possa simplesmente ficar do lado do pessoal pra ver o que eles vão fazer. Se meter, por exemplo, com um dragão, etc. Tipo assim, nessa mesa aqui que tá atrás do Lockfire, o pessoal tá começando a levantar. Eles levantam, pegam, batem assim no ombro do Lockfire, dão umas 3 esper de ouro pra ele pra pagar o que eles consumiram. Tá? Então é uma mesa que você tá vendo que tá ficando vazia. É a mesa dos Blizzard, né? Não, a mesa dos Lizard é aqui em cima, né? Essa aqui. A mesa que tá vazia é essa aqui, eu digo. E a mesa que tá do lado? Essa daqui, ó. pinga aí pra mim. Qual? Essa mesa que tá do lado aqui tem o quê? Tá, essa daí que você pingou tem o governo. Governo. E essa outra era um bando de caras do. Aleatórios, eles levantaram e pagaram o Lockfire. Beleza? É isso. Esse aqui tem mais alguns, parece que é... Cara, eles estão manuseando alguma coisa, tá? Eles estão conversando. Você acha que eles estão ou batendo papo furado ou tratando de negócios, mas é tipo, é um tabaxi leão e um tabaxi pantera. Ok. Eu tive uma ideia. Eu vou esperar eles saírem da mesa e eu vou sentar na mesa. Beleza. Mas qual? O pessoal que saiu, né? Os que saíram. Pode mover teu token pra lá. Ah, ok. É o Alt, né? Segurar o Alt e arrastar, você desvincula do grid. Mas dá pra arrastar sem o Alt também. Ah, então tá bom. Beleza. Cara, você tá... Faz um teste de percepção aí. Imagina que você passou do lado e como você tá procurando esses... Putz, eu não lembro como é que é o teste de percepção. Isso, Peraí assim, que eu te... Abre a sua ficha e aí tem Vamos abrir a ficha. Aí em perícias tem um negócio chamado percepção. É só clicar em cima, cara. Cadê? Construção. Perícias. Olha eu fazendo merda aqui. É assim, ó. Tá vendo na sua ficha que tem as tuas Força, habilidades? destreza, constituição, Aí mais embaixo, mais pra baixo. Tem um quadrado que no final tá escrito perícias. Aí tem acrobacia, adestrar animais, arcanismos, atletismo. Tá, deixa eu ver aqui. Eu tenho de percepção, eu acho que ele não tá aqui não, velho. Achei. Tá. Tem certo? Percepção que mais usa. Pô. Cara, você passa, tenta ouvir alguma coisa, sabe, só de passagem, mas de fato você não entende muito do que eles estão falando. Mas essa mesa aqui que não tava ligando em falar muito baixo, você vê que eles talvez sejam joalheiros, tá? Então, falando alguma coisa de pérolas que eles encontraram. Ok, eu vou ficar lá, tocando a minha ocarininha. Nem isso, eu vou ficar lá, vou ficar de boas. Vou ver a movimentação do bar. Tá. Beleza. Você tá vendo as coisas acontecerem. Você vê o pessoal entrando, vê o pessoal saindo, o pessoal batendo as botas aqui pra tirar um pouco da chuva que tava caindo. Alguns vêm pro Lockfire e falam, oh, você não tem um quarto disponível não? Aí eu respondo, isso aqui é um bar, não é um bordel. Não, mas eu digo no andar de cima. Mas vocês vão dormir mesmo, só dormir. Aí um olha pro outro. Hoje sim. Então pode, eu posso subir. E ele sobe. Gente, ação livre, é vocês. Por enquanto. No caso, eu também tô circulando o tempo todo pelo bar, né? Uhum. Eu tô sempre pescando alguma coisa de interesse meu, incluindo informação, às vezes sobre algum templo, algum local para ser explorado, né? Algum lugar com tesouros para ser adquirido. Você tá ouvindo e procurando por isso de fato, né?
De Tipo fato, assim, eu não é estou só ouvindo ativamente essas coisas. de olho Uhum. e ouvidos atentos, procurando ver se alguém fala de alguma informação, de alguma coisa, se eles têm notícia de alguém que conhece um lugar que tem ouro Cara, ou tá. tesouro pra eu pegar, entendeu? Que eu Legal. gosto de tesouro. Até que enfim, um gancho. Até que- Cara, quando você tá passando perto dessa da mesa do governo, o que acontece? Você tá ouvindo eles falarem algo. E eles falam sobre um país. Não é um país, uma vila. Uma tal de Gales. E vocês veem que eles estão falando, mas eles falam tipo assim, ó. Sim, Gales quis ajuda do governo esses dias. E o outro fala assim, mas pra quê? Eles não têm seu próprio exército? Sim, eles têm, né? Mas parece que tá acabando o dinheiro lá. O outro fala, mas por quê? Mas, por vários motivos, né? Motivos que pode ser pelo mito deles, mito, aquilo lá nunca existiu. Eles devem ser muito idiotas para não saber manter um exército e seus guardas sempre a postos. O outro fala, mas seria mesmo só por isso? Eu meio que tenho medo desses mitos. Aconteceu tanta coisa em Etéria. Tudo que tinha que ser explorado já foi explorado. Tudo que a gente conhece é isso mesmo. É isso que você tá ouvindo. Eles falaram sobre coisas, sobre lugares que talvez você não tenha ido ainda. Oi, filhotes. Aí no caso. Posso continuar já? Tá. No caso, na hora que eu passo e ouço eles conversando sobre lugares, sobre os mitos, eu já me disfarço como se eu fosse empregado já. A jarra que eu seguro na minha mão, que na verdade não passa, né? De um copo de tamanho normal para um uma, como eu só dei só uma bicadinha, na verdade esse copo nem é meu, eu peguei de outra mesa. Eu peguei de outra mesa, o Lockfire acabou de servir o cara, eu já peguei, já levei, o cara nem viu que o Lockfire serviu a cerveja. Imagino que daqui a pouco vai estar cobrando a cerveja dele de novo lá na mesa. Que o cara nem viu que o Lockfire deixou a cerveja na mesa, entendeu? E já tá na minha mão. Eu dei uma bicadinha, vi que o bagulho era forte, aí eu já fingi que eu era empregado. Já fui, coloquei, já servi, já passei um paninho que eu tinha assim, passei na mesa, fiquei de olho, já fiquei Deu cuspe. ouvindo. Então, dei aquela cuspida na mesa, passei o pano assim pra limpar, né? Nessa mesa do governo. Governo, isso. Aqui isso eu tô mesmo. perto. Aqui você tá do lado. Tá, Vou mostrar o token deles, tá? Kobold é classe de serviço, entendeu? Esse é os caras que você vê. Beleza? Mais ou menos isso aí. Valeu. E aí, no caso, eu vou fazendo isso, eu vou limpando. Falei, não, mas esses mitos, né? Às vezes eles sempre têm algum fundo de verdade. Eles sempre... Aí eu interrompo ele, mas... Jefferson? Referências de outra história, galera. Eu não sei, mas tudo bem. Mas beleza. Aí eu... Você trabalha aqui? Eu comecei hoje. Mas eu sou o dono. Mas eu tô trabalhando aqui. Beleza, então, limpa essa mesa direita, hein? Tô limpando. E eu fico mó feliz que eu tenho um funcionário, tá ligado? Um funcionário que trabalha de graça. Aí estufa o peito e sai falando. Pessoal, qualquer coisa vocês precisarem, vocês pedem pro rapazinho ali, viu? Mas eu tô por aí também. É isso, e aí eu vou puxar assunto com eles falando, não, mas esses mitos, eles sempre surgem de alguma verdade, eles nunca surgem do nada da imaginação das pessoas. E aí eu solto isso daí só, sabe? Eles param, olham você, quando eles te olham e de fato notam sua presença, eles até soltam assim, se assustam. De onde você saiu, pequeno? Olha, eu vim trazer mais um cervejão pra vocês, e esse daqui tá sendo pago por mim. Eu já tô servindo aqui, ó, de agradinho pra vocês oficiais. Ele, então sim. Mas você tava falando dos mitos? Aí ele toma um cervejão e eu vou fazer um teste de constituição.
Nossa. Cara, ele toma esse cervejão, bate. Isso é bom mesmo. É da hora, esse daí é o melhor da casa. Cervejão de qualidade, a Natália falou. Cervejão de qualidade. Aí ele pega e fala assim, então, mas veja bem, pequeno, esses mitos falam de uma coisa que nem existe. Uma coisa que foi dado um nome que eles nem sabem como é. Inclusive eu sou Marcos. Prazer, traste. Ah, sim, faz sentido. E aí, meu amigo, me conta direito essa Eu tô história, ouvindo o que eles estão falando. Shazam, é isso que eu ia colocar agora. Eles não estão tomando cuidado de falar baixo. Então agora sim todos estão ouvindo que estiver perto, tá? Pelo menos nessas 3 mesas aí estão ouvindo. Cara, ele pega e fala assim, a história é besta, é um negócio chamado dragão que chegou em Gales e em Denver. E na verdade ele era o dono daquelas terras. Depois de um tempo ele se cansou, dormiu em uma montanha, aquela região é meio montanhosa, sabe? Eles dormiram e aí quando acordou viu essas cidades. Mas dragões dizem que são inteligentes, eu nunca vi um. E ele disse que... Pode falar, pode cortar ele, sem problema. Não, eu não corto ele, porque na verdade quando ele fala, eu olho pra trás assim e vou chegando perto, porque eu enfrentei o dragão. Tudo bem, beleza? E eles sabem que sou eu? Cara, quando eles falam... Se você falar que, ó, eu sou o dono, eu que fui, eu enfrentei, talvez eles liguem o nome à pessoa, mas até então eles não conhecem os heróis, então entendeu? Eu só chego perto e fico, e, tipo assim, sabe aquele papo, tipo assim, eu chego do lado e fico tipo assim, ó. Uhum. Aí ele pega e fala assim, aí esse dragão, dizem que é inteligente, falou pra Denver e pra Gales, as cidades, o líder das cidades aí, falou que ia voltar e ia pegar a recompensa e ia, como presente ia deixar eles vivos. Certo? Tá acompanhando, né, Trash? Tô sim. Fala aí, solta o papo. Aí ele bate assim a Eu cerveja. tenho alguma coisa pra anotar? Não, pera aí. Aliás, enquanto isso, eu já terminei de passar o pano na mesa. E aí o cara que tomou o cervejão, eu vou pegar tipo um outro paninho que eu tenho guardado e vou começar meio que ilustrar a armadura dele ao mesmo tempo. Enquanto ele vai me explicando, eu tô ilustrando a armadura dele. Eu vou já mandar eu tô lá do lado, eu fico... Menino é bom mesmo, hein? Eu já vou mandar aquele. Não, moleque é bom, não, moleque é bom. Mandei aquele, ó. 21 no prestidigitação, hein? Eu tenho alguma aumento. Eu não sei quanto você ganha, mas eu vou te dar um aumento. Eu tenho alguma coisa pra anotar todas essas informações? Você não precisa anotar agora. Imagina que você tá lembrando, depois você pode anotar. Mas se você quiser anotar, sim, você deve ter na sua mochila do Aventureiro Feliz papel e tinta, papiro e tinta e tal. Isso daí pra você deve ter, porque você sempre tá escrevendo canções, essas coisas. Muito provavelmente você tem. E você pode ficar à vontade pra escrever se quiser. Aí eu chego lá e eu chego com a minha cadeira e falo, muito interessante essa sua história, meu bom senhor, meu bom soldado do exército, do governo. Pode colocar seu token lá, tá? Pode mexer. Desculpe a minha intromissão, mas poderia me contar mais sobre essa história? Ele fala assim, eu já tava contando. E ele toma mais um cervejão e agora eu faço com desvantagem. Nossa. Vou fazer e vou pegar o menor. Eu não esqueci de você não, o Trash. Espera só um minuto. Tô na paz. Cara, ele toma e já... cervejão. Ele pega... Trash, pode rolar um D6 aí. É o tanto de Esper que você vai tirar dele. Três Esper. Cara, e aí que acontece? Ele pega esse cervejão aqui, cervejão bom, hein? Bom. Aí ele pega e fala assim, os barris... É o melhor da região. Os barris ficam do lado de fora também?
Ah, se não ficar, não fica bom. Muito bem. Bom, continuando. O dragão disse que ia voltar. Aí ele voltou e aí eles pagaram o dragão e o dragão voltou. E ele voltou. Aí ele disse que tá dormindo e falou que ia voltar de novo. Mas nunca ninguém mais viu. E é isso. E aí aquela porra daquele. Pode falar. E aí aquela porra naquela cidade lá fica falando que o exército tá sumindo. E eles falam que quem tá fazendo isso é o dragão. Aliás, eles não falam que é o dragão, eles falam que é a outra cidade, que é a Denver. Que Denver tá sumindo com o exército dos caras. É isso, essa é a história. E eles estão até contratando gente pra ir ver se quem tá É sumindo esse lá. cara aqui? Pode. Na verdade eu pensei que era esse aqui de cima, que tá mais perto do traje. É digno de uma boa música. Ah, tá, beleza. Eu vou até ele, aí eu fico atrás dele. Tipo assim, eu coloco a mão no ombro dele e abaixo, tipo aqui, ó. Sei. Falei, amigo, primeiro, os dragões existem sim. Eu sou Lockfar. E outra. Chega já, né? Aí Vamos descansar um pouco. ele para e quando você fala que você é Lockfar, ele vai. Você é Lockfar. Sim, vamos dar uma deitada lá no quarto, lá em cima. Eu acho que você já falou demais. Não, eu não quero deitar. Aí eu começo a apertar aqui o ombro dele assim, ó. Ninguém pega nada da minha carteira que tá aqui no meu cinto, certo? Ninguém vai mexer não, amigo. Vamos lá? Aí eu levanto ele, tipo, pego tipo ele assim, pelo ombro. Os outros dois vêm, pegam e falam assim, nossa, me desculpe por esse inconveniente. E eles mesmos pegam esse cara e começam a tirar ele. Não, mas, tá aí, ligado? mas na verdade eu queria tirar ele pra conversar com os outros dois. Então eu Ah, mantenho. tá, Tipo não, assim, aí eles... não, Tá, beleza, vai, fala eu aí. mantenho a mão no ombro dele e falo assim. Aí eu ignoro ele. Tipo assim, eu falo isso pra ele, eu meio que dou uma pressãozinha pra ele ficar em choque de mim. E aí eu falo pros outros. Mas, sério agora, o que tá acontecendo? Porque eu enfrentei o dragão. E depois de enfrentar esse dragão, a gente pegou a recompensa, as coisas que a gente conquistou. E a gente fez mais algumas missões e eu consegui abrir essa taverna. Eu não, né? Um grupo de amigos. Aí eu não quero, entendeu? Eu quero deixar no ar o bagulho da guilda. Por quê? Porque é uma guilda secreta, moleque. Esse cara já tá assim no teu ombro. Beleza. Ele até deixa cair o copo com cervejão, tá ligado? Cai por lá. Os outros pegam e Peraí, falam posso fazer um reflexo? Posso fazer um reflexo? Eu quero pegar o copo antes de cair. faz uma destreza. E não pode deixar um copo cair no chão, tá louco? O copo ainda tá na mão. Ah, beleza, boa. É suficiente. Você Aí, a hora que ele, o copo caiu, eu... já pega, opa. E põe de novo na mesa. Beleza. Inclusive você sente que essa safra de cervejão que você tá fazendo tá muito boa, porque tá muito gelado ainda. Tá ligado? Talvez seja os barris do lado de fora. Tá ligado? Sim. Ele já tá dormindo, tá ligado? Os outros pegam e falam assim, então, senhor, na verdade, eles meio que se postam, meio que tentando ficar em pé de igualdade contigo. Um pouco soberbo. Eles são mais altos que Não, eu? não, eu digo em postura, tá ligado? Eu sei, mas eles são mais Não, altos. você é mais alto, você é mais alto. Tá, então eu dou uma estufada no peito e tipo, olho eles de cima. Ele Entendeu? pega e fala assim, nós pedimos desculpa, esse nosso chefe tá comemorando o aniversário dele e, enfim, ele tá... Pera, o sorvete, filho, obrigado. Nha, nha, nha. Prontinho. Que bonitinho, Sammy. Vai lá na sala, vai. Aí, ele fala assim, ele tá comemorando o aniversário, você sabe como é que é essas coisas, né? Sim. Mas tá acontece que a verdade, de verdade, é que
nós até viemos aqui para colocar essa ordem no seu quadro. Nós estamos indo nas tavernas da cidade para colocar essa ordem de quest, né, de missão. Aqui está, se você quiser colocar lá, enfim. Eu pego dê seguimento ao processo. faço a menção com a cabeça, mas Eles não pegam vou e falam lá agora, assim. não. E ele te entregou, tá ligado? Tá na tua mão. Aí ele fala assim, se você tiver um quarto, Aí eles olham pra janela, que tem bastante até. E eles veem que tá chovendo muito, tá ligado? E tá escuro. Ele fala assim, se você tiver um quarto, nós passaremos a noite aqui. Claro, cortesia da casa para o governo. Podem subir. Ok, muito obrigado. E eles sobem. Eu vou até tirar o token deles aqui. Não quer dizer que eles foram pra cá, tá? Só quer dizer que eles foram pro segundo andar. É que eu não tenho a imagem do segundo andar. Não, beleza. Gente, ação Aí enquanto eles estão subindo, que eu falei que era cortesia pro governo, eu penso, Bastê vai me matar. Dando bagulho de graça pros caras do governo. Eu penso, eu não falo nada, eu só penso. Mas tipo assim, aí eu faço assim na mesa, com essa posição na mesa, tipo assim. Nessa situação que eu vejo o Lockfire fazendo isso, eu pergunto, chefia, qual que é o preço dos quartos? Olha, se qualquer um aqui tiver um Esper de ouro, ele dorme o quarto que ele quiser, irmão. Você não tá entendendo. Qualquer Esper de ouro aqui é muito bem-vindo. Relaxa, o Bastê não vai ficar sabendo de nada então, ó, tá pago. Aí eu dou as 3 moedinhas que eu peguei lá atrás, eu dou pelos 3 caras que subiram. Beleza, aí eu... Tá pago, chefia. Rapaz, você é bom mesmo, hein? Rapaz, você é bom Trabalha mesmo. Aqui, paga pros outros. Rapaz, paga, é isso. Rapaz! Aí eu dou uma moeda pra ele. Mas, peraí. É isso. Ele o Trash não conhece o Bastê. Não, de fato não. Porque o Bastê... Não, mas eu não falei do Bastê. Eu vi a sua feição de, tipo, preocupado, tipo, caralho, por que eu dei essa merda de graça, tá ligado? Sim, eu vi isso na sua sim, expressão. É que você falou do Bastê, aí eu falei, caralho. Não, você não falou o nome do Bastê? Não, eu falei. Você só pensou, o Bastê não vai ficar. Pensei, o Bastê então, de fato, você não saberia que é o Bastê. Então, no caso, eu só falo, relaxa, eles pagaram adiantado, toma. Aí eu dou o dinheiro. Boa, parabéns. Gente, ainda é ação livre, é com vocês. Pode ir. Eu continuo então, né? Chefia, que história é essa aí de você ter ido atrás do dragão? É sério isso? Pedro, me ajuda. O que a gente trouxe do dragão? A gente trouxe alguma coisa do dragão, não trouxe? Não, do dragão vocês só trouxeram o tesouro mesmo. Dente, unha, nada? Lá vocês não lutearam. Mas as histórias, de fato... Por que as histórias reverberaram, tá? O Lockfire vai saber isso. Porque assim, ó, quando vocês fizeram a quest do resgate da Fortaleza de Gelo... Eles. Foi o Lockfire, o Bastê, quem mais que tava ali? Juan e tinha mais um, o Ungor. O que acontece? Lembra que vocês reviveram uma igreja dos deuses primitivos? Sim. Por que aconteceu naquela época? Eu esqueci o nome do vilão, mas era tipo assim, eles foram pra lá. Por quê? Porque era uma região gélida, e aí eles trouxeram o calor pra lá, só que com o calor começou mais um monte de problema. Sim. Aí o vilão foi lá, pegou a gema do centro da igreja, tirou de lá e trouxe o frio. E o frio, de fato, resolveu o problema, mas trouxe outros. E esse cara, ele, depois de muito tempo, ele foi conseguindo poder e ele conseguia se transformar num dragão de ossos. Saca? Mas vocês não retornaram nada. Quando vocês recolocaram a gema na igreja... ele virou, ele voltou. Voltou a ter calor por lá. Sim.
E as histórias começaram a passar, que os heróis derrotaram um dragão e trouxe o calor de volta. Aquele local específico Sim, sim. que é lá em Svalbard. Mas eu não conto desse jeito, não. Tá bom. Eu conto assim. Não, era eu e o pessoal. Aí tinha um monte de cara fraquinho. Aí de repente apareceu dragão de ossos. Foi legal, deu uma briga boa. Aí não aguentou. Eu não tava sozinho, né? Se eu tivesse, talvez ele tinha tombado antes. Mas eu deixei um pouco pros meus amigos e tal. Porque, é foda, né? Ficar com toda a glória. Eu não gosto disso, não. Eu sou um cara humilde. Você é grandioso, mestre. Você é um homem grandioso, chefe. Interessante, um grande herói que construiu uma própria taberna. Justamente para... Rapaz, se eu te falar que eu construí, eu tô mentindo. Mas você tá vendo aquele cachorro ali, ó? Aí eu aponto Esse aqui, ó, pra gente. estátua. Que é esse aqui que vocês vão ver agora. Ele é de pedra, né? De ferro, né? É de ferro. Verdade. Não, eu ia falar que ele é de pedra porque ele se transformou em pedra, algo do... Mas é verdade. Ele é de O que aconteceu é que o Elbaf, né, que fez ele. Sim. E nesse momento ele tá, tipo, postura de guarda com as 3 cabeças, Inerte. assim, sabe? Inerte. Inclusive, o Bastet falou que... O Bastet não. O Elbaf falou que quando ele sumisse é porque o Elbaf tinha morrido. Sim. Ele continua aí inerte. Sim. Eu assim... Aquilo ali, ó, é um bichinho de estimação de um dos nossos companheiros de batalha. Aí escorre uma lágrima. De fato. Porque eu lembro dele. Aí tipo assim... Assim, eu sempre com muita desconfiança, mas eu vou ouvindo isso aí com desconfiança, um tom de desconfiança, tipo, será que é verdade? Mas aí eu vejo o tamanho do cara, eu vejo o bicho lá meio assim, tá bom, deve ser verdade, né? Eu vou pensando comigo mesmo. Pessoal, Não, aí- eu vou acreditar na história desse cara. Eu preciso rolar a percepção pra ver a desconfiança dele? Intuição seria, mas só se você quiser. Não quero então. Eu percebo isso e aí eu falo pra ele, põe a mão lá. Eu já passei a mão em muita coisa. Beleza. Passa a mão no bicho. Eu já passei, eu queria saber se era feito de algum material raro. Mas eu acho que você não entendeu. Vai lá de novo. Hum. Se você por um acaso acha que eu tô mentindo, vai lá. Aí eu vou mesmo. Ele reage a nós, Pedro? Quando o Trash chega perto, Trash faz um teste de... Quanto que é a sua intimidação passiva? Intimidação? Seria tipo... Eu ia dar um sinal pra ele dar um sustinho no traste. Só Não, isso. ele não reage a ninguém, tá ligado? Tá, então beleza. Mas espera aí. Intimidação passiva seria 10 mais sua intimidação. Então seria 11. 11. Espera aí, então. Puta que merda. Cara, o que você vê? Você vê olhando muito no fundo dos olhos de cada um dos 6 olhos, né? Você vê que alguma chama ainda tá lá. Você se sente um pouco com uma pressão, mas nada que te deixe com medo. Mas te faz perceber que, de fato, a história é verídica. Tá, aí eu toco então, eu vejo nos olhos essa chama, né? E volto pro Lockhart, né? Falando, rapaz, essa estátua é imponente mesmo e dá pra ver que tem um pouco de vida dentro dela. E aí que tá o segredinho. Não é uma estátua. E de verdade, não é uma estátua mesmo. Agora fora do roleplay. Não é uma estátua, é um... Tipo um construto lá que foi feito e o bagulho obedecia o Elbaf, só que o Elbaf ficou na floresta Amber lá. Isso Tá aí. ligado? Ele ficou na floresta e ele falou, bicho, vai com eles. E o bicho veio com nós.
É isso aí. E ele seria como um guardião para a taverna para vocês? Na verdade, Na verdade, seria como ele é uma um lembrança. símbolo. Ele é um símbolo que representa a nossa união com o Elbaf, que é o dono dele, que quando o Elbaf morrer, ele vai desaparecer. Só que o tempo na Floresta Âmbar acontece diferente. Vou contar um pouquinho da história que aconteceu. Por quê? O Elbaf estava morrendo, envenenado. A gente foi na Floresta Âmbar achar a flor, esqueci o nome, Belladonna. Belladonna, que Essa a Belladonna seria o único bagulho que ia salvar ele. Só que no final das contas ele acabou falando, não vou tomar não, e eu vou morrer mesmo, esse é o meu destino. Só tem um adendo aí, que conforme a história passou, ele pegou uma uma loucura, não é loucura, como é que chama? Um delírio permanente. Todo mundo que foi para essa missão pegou um delírio permanente. E o dele dizia o seguinte: quando matar for mais fácil que curar, eu reajo da primeira forma. Eu mato. Ligado? E eu sempre me faço essa pergunta. Esse era o delírio dele. Como ele estava morrendo, ele julgou que era mais fácil ele matar. Então ele se matou. Ele matar ele mesmo, entendeu? Tipo, no caso, se deixar morrer. É isso aí. Aí ele decidiu ficar na floresta pra morrer. E aí tem essa entidade lá que ficou junto com ele e tal. E o tempo lá acontece diferente. Então, tipo assim, aqui passa um dia, lá passa 5 minutos. Eu não lembro a proporção, mas tipo assim. Então, tipo assim, ele está lá ainda vivo na floresta, porque lá o tempo é menor que aqui. Mas, tipo assim, em um dia ele ia morrer. Um dia, 2 dias ele tava morto. Então o bicho só não tá morto ainda, porque o tempo passa diferente lá e aqui. É isso, resumindo. E aí esse bicho acabava respondendo só ao Elbaf. Tá? Porque é uma habilidade de artífice. E aí ele ficou aqui como símbolos, beleza. Ou seja, quando ele desaparecer, nós vamos tudo chorar, fazer uma confraternização, cervejão pra todo mundo. Isso aí. Já era. Entendi. E eu anotando tudo. Beleza. Lockfire, você se lembra que você tá com o papiro na mão. Antes de colocar, eu vou abrir. Aí na verdade eu faço assim. Não, vamos ver todos. Aí eu já vou lá direto na mesa aí, no painel. No painel. No painel. E já abro tipo ele no painel. E já prego em cima, prego embaixo. Beleza. Aí eu dou 2 passos para trás e vou ler. Agora você me diz o que eu leio. Tá escrito mais ou menos assim. A floresta é tipo Digimundo, é foda. Floresta tipo Digimundo. Mas essa é a ideia. Mas é mesmo, de verdade. É mesmo. Tá escrito mais ou menos assim, eu não preparei nada certinho, eu vou... Como você gosta, eu vou improvisar. Tá escrito assim: Conde de Gales pede por ajuda. Seu exército está sendo massacrado e a cidade de Denver provavelmente é a responsável. Venha falar comigo se for capaz e corajoso o suficiente. Tem uma assinatura e um sinete. Tá. Aí eu, nossa, parece sério. Até porque os guardas que vieram trazer não são da cidade que tá pedindo ajuda. Não é? Porque você falou, né? Que os caras estavam falando, inclusive, mal do pessoal de Gales. E eu... Isso aí. Porque Gales faz um teste de história. Eu, né? Quem quiser. Ok. Quem quiser e tiver lido o papiro, mas acho que todo mundo leu. Cadê? Não pegou. Quinzão? Deixa eu ir lá da história. O Lockfire não leu em voz alta? Que se ele não tiver lido em voz alta, eu não vou rodar. Li. Ah, ele leu em voz alta. Ok, vou rodar então. Você vê que enquanto você lê, Lockfire, o pessoal tá levantando e ouvindo, sabe? Aí eles pegam e fazem assim, isso aqui. Alguns falam,
a viagem não custa, não deve pagar o preço, tá ligado? Alguns murmurinhos. Lockfire e Trash. Vocês sabem que Gales e Denver não é uma cidade governada. Isso quer dizer algumas coisas importantes. Quer dizer que, por exemplo, o governo ele recebe os pedidos de ajuda, ele espalha, mas não é ele que vai ajudar em primeiro momento. A não ser que eles solicitem de fato o governo. A segunda coisa é, ele não tem um portal lá. Toda cidade que o governo está tem um portal, o qual você pode se teletransportar para lá. Porém, o custo é alto. Tá? E geralmente o governo usa isso free para eles. Essas são as duas coisas importantes que é bom saber de lá. É uma cidade de uns 4.000 habitantes, tá? Cada uma. Tá. E de fato, acho que ainda o Trash saberia também que fica numa região montanhosa, de fato. Isso daí é uma cidade mais pro norte, mais pra qual direção? Legal. Pra cá, ó. Ah, eu só não movi vocês. Tá. Ela tá aqui, ó. Essa montanha aqui, ó, é chamada de Montanha de Ferro. Vocês viram? Eu vi. Tá. Sim. Essa é a Montanha de Ferro. Nela ficam os Umás da montanha, que se assemelham a anões de Tolkien, beleza? Toda essa região em volta, onde tem esses pinheiros aí, é uma região mais montanhosa. Então Gales fica mais ou menos aqui, ó, tipo assim, ó. Sacou? Perto de Terra Morta. Terra Morta é aqui em cima, onde tem essas árvores quebradas. Posso cortar rapidinho? Fica à vontade. Você lembra que eu sou daí? Você é da Montanha de Ferro, né? Sim. É verdade, verdade. Não de Gales. Eu sou da montanha. Eu não sou anão, mas eu convivi com os anões. Lembra da minha história? Então você saberia, Lockfire, É isso a que eu ia falar. Tipo trilha assim, a talvez trilha que alguma levaria. informação eu possa saber. Mas você saberia talvez a trilha que leva para lá e você provavelmente economizaria tempo, tá, do pessoal. E o que mais que você pode saber? Cara, essa história de dragão e tal, você já lembra de ter ouvido, já que você é de lá de perto, sacou? Mas você nunca deu moral também. Certo. Pode ser que você nunca deu moral até ver o dragão que você matou. Ligado? Aí é por tua conta. Vou voltar vocês pra... Vocês querem que mantenha esse mapa ou prefere que eu volte pra... Tanto faz. Tanto faz. Vou voltar pra taverna, então. É isso, gente. É ação livre de verdade. Tá, enquanto isso, eu vou ficar sempre de olho no Lockfire, mas vou continuar fingindo que sou empregado enquanto tá falando a galera. Eu vou dar uma olhada no aviso dos guardas. Aviso do... Eu vou... Aquele aviso que os guardas entregaram na mão do Lockfire. que ele acabou de pregar lá. É isso aí, é isso aí que ele acabou de pregar. O que ele contou é o aviso que ele recebeu, entendeu? Ah, tá, é tudo... tá, não, Entendeu? entendi. Entendeu? Ô mestre, eu preciso dessa informação. Da galera da guilda, eu sou o único que tá na taverna? Não. O Quem Bastê tá por aí. O Milo deve estar na cozinha. E é essa, né? A galera da guilda é essa. E a... Como é que ela chama? A Li Juan, ela foi pro... beleza. A Li Juan e o Ikki estão numa viagem de volta pro templo Rubi. Beleza? Eu só queria saber se tem alguém aqui. Mas ainda tem a Arya. A Arya, depois que ela voltou com vocês da expedição que ela estava fazendo, que foi você, o Bastei e a Arya. Uhum. Ela falou que ia pegar mais informações nas redondezas da cidade, talvez algum trabalho interessante. E depois ia voltar para aí.
tipo assim, eu sou um cara muito culto, né? Bárbaro, né? Super Culto, de fato. culto, super pensativo, um próprio filósofo. Inclusive você é clérigo também, não esquece disso. Sim, não, mas não, eu sou mais bárbaro, entenda isso também. Eu tô Tá bom. entrando no mundo do clérigo, mas beleza. Eu vou ali, sento na mesa assim, ó, e fico pensativo por exato 4 segundos. Aí eu dou um tapa na mesa, levanto, pego no pescoço aqui, ó, do menino traste, falando, ô... Como é que é seu nome? Tipo, aí eu pego ele no pescoço aqui, tá ligado? Aí eu viro pra mim. Como é que é seu nome mesmo? Pode me chamar de traste. Beleza. Traste, vão ali comigo te mostrar um negócio. Aí eu vou até na cozinha, tipo, levando ele assim, né? Até aqui, ó. Aí chega aqui, eu bato no balcão, pô, ô Milo, ô Milo, ô Milo. O Milo. Deixa eu ver Não se eu precisa tenho pôr um não, negócio. só. Não precisa pôr não, só. Não. Aí eu vou deduzir que ele vem até ali, né? Provavelmente gritando, reclamando, se eu conheço, né? Pera aí que eu tenho o Milo aqui, eu quero colocar ele. Banco Tá de bom. reserva, tá aqui, ó. Ah, eu saí sem querer, tá reconectando minha câmera. Ah, deixa eu te voltar. Ah, já apareceu já. Não, pra mim já até apareceu, mas tem que te voltar pro lugar, pro layout, pronto. O Milo chega e fala assim, Hey Lockfire, o que foi, Lockfire? É igualzinho. Aí eu falo. O negócio é o seguinte, apareceu uma treta ali, ó. Uma missão. É jogo rápido. Rapidinho. Vapt-vupt. Vapt-vupt. Na moral. Eu vou deixar o menino aqui, ó, tomando conta das mesas. Funcionário novo, menino bom. Ele vai estar no meu lugar, beleza? Eu tô arrumando um substituto, porque eu vou dar uma saidinha ali, mas jogo rápido eu volto. E quando você fala isso, eu já não tô mais na sua mão. Você nem sabe onde que eu tô mais. Aí eu tipo... Ele já foi atender as mesas. Menino bom. Ele olha e fala, Ei, mas você conseguiu um funcionário com ar de quem? Ei, Lockfire, Então, não faz isso, Lockfire, pelo amor de Deus, Lockfire. Deixa eu explicar. A hora que eu vi, ele tava limpando as mesas, ele tava limpando o guarda. Você vai pagar ele, Lockfire. E eu não sei que Ele dinheiro. tá se pagando, não sei nem como. Menino bom então, hein? Menino Eu bom. falei, eu tô falando, o menino é bom. Mas se o menino é bom, por que você não leva ele? Eu fico aqui, eu já fiquei aqui tanto tempo. Demorou então. Aí eu dou um assovio e vou traste. Aí quando ele vê, eu já tô do lado do pé dele já de novo. Opa. Eita, Não, o porra. moleque é bom, você viu? Tô falando, você viu mesmo? Ele pega, o Moleque, Milo olha e fala eu assim. assoviei, moleque. Aqui. Ele pega e fala Aí eu assim. faço assim. Aí eu me apresento ao Milo. Eu falei, oi, eu sou o Traste. Aí ele. Parece. Aí, Lockfire, parece melhor que eu até, Lockfire. Você viu? Você viu? Aí ele. Tá bom, ô Traste, de agora em diante ele escreve tipo assim, carteira de trabalho, Traste. Tipo, e te dá, tá ligado? Pronto, isso. Mas vai com ele, tá? Eu não posso deixar aqui por Não, enquanto. aí eu não, peraí, calma. Ô, traste. Aí eu olho, ficou pra baixo, que ele é muito baixo, eu deduzo. Se ele é um Sim, kobold, ele não chega nem na minha cintura. Até Traste. chega, mas é realmente baixo. Ô, traste, Solta o papo. você tem medo de morrer? Não, meu único medo é de morrer pobre. Então vou ali comigo rapidinho. Pronto. Aí, você tá. Você é meu funcionário, vamos fazer uma missão, viu? Beleza? Bora. Bora, Lembrando, eu só tenho pavor a ser mal pago, só digo isso. Não, geralmente as recompensas é boa. lembrando que tá à noite, tá chovendo, gente. Não, mas não é hoje não. Amanhã. Quando eu lembro, dá uns 5 minutos que tá de noite chovendo, mas não é hoje não. Chega do seu lado, Hugo, essa pessoa aqui. Disfarça. O Bastê? Mas o Bastê eu conheço. Ele pega e fala assim, ô Lockfire. Bastê! Ele Dele. pega e fala assim, eu escutei, eu vou junto também.
não, Basté vai no trabalho. Não, o Lockhart. É igualzinho. Você nem conhece esse cara aí, Lockhart. Deixa que eu vou junto. Eu vou junto com você também. Você confia demais nas pessoas, Lockhart. Você não aprendeu Rapaz, nada. o menino é bom. Não, mas você não aprendeu nada, Lockhart. Eu tô ouvindo bastante barulho na mesa, na cozinha, aliás. Tá, é nítido, tá? É nítido o que eles estão falando. Meu Deus. Não, Eu só fico à espreita. Eu só fico à então- espreita fingindo que eu tô... Então você vai escutar essa, Shazam, que eu vi assim, mas Basté, você me conhece, se me der trabalho, eu mato ele. Olha ele. E Isso é ficou verdade. olhando pro Basté, tipo assim, ó, olhando assim, ó, Pedro, ó, olhando assim pra ele, ó. Não, e nisso, Tipo assim, eu não essa tô conversa tá zoando. rolando, eu tô lá dentro da cozinha comendo um pão já escondido já. Pode ser. Aí, Lockhart, você nem tá vendo onde ele tá, Lockhart. Rapaz, o menino tá no café, ele tá no horário de café dele, o menino é bom, tô falando. Não precisa nem mandar ele tomar café, almoçar, Chega um- essas coisas. Um cara esbarra assim no Shazam e fala assim, ô Bardo, Perdão, meu bom senhor. você não vai tocar música, não? Eu pensei que você tava aqui pra alegrar. Ah, sim, com certeza. Eu só preciso de um balde d'água. É verdade. Você tem como me dar um balde d'água? Aí o cara fala, tem os baldes do chuveiro lá de cima, dos banheiros, mas fala aí com o Lockhart, ué. Com o Lockhart não, com o dono aí. Você falou alto. Ah, eu acho que você é que eu sou um pouco estrangeiro, né? Eu sou um tritão meio intercâmbio, né? Entende? Lembra, Lockhart, que tinha uma taverna que vocês foram que o cara ficava jogando água nele? É a mesma coisa, o Shazam é um tritão, do mesmo jeito. Beleza. Aí você eu falou mostrar. alto, né? Você pediu o balde alto. Você falou alto. Esse é o Shazam, tá, gente? Só pra vocês saberem quem que é. Apareceu aí? Não apareceu, né? Não apareceu. Agora vai aparecer. Ô, Também caralho, não Pra mim apareceu. deu ruim. Pra mim deu ruim. Rodou e não É, apareceu. alguma coisa alguma coisa Não, errada não tá dando aí. certo. Apareceu. Consegue dar um F5? Cara, não dá vocês não, só eu, tá? Deixa eu colocar. Ah, tá bom, não tem problema. A música parou também, é impressão minha. Não, pra mim tá tocando normal a Tá música. tocando. Tá carregando aqui as coisas. Pra mim a música tá normal também. Enquanto carrega eu vou narrar o que eu faço. Tá bom. Eu pulo pra dentro da cozinha, o balcão. Eu sei que é fácil abrir, mas eu pulo o balcão. Não deu. Vou lá, passo pelo traste, aí eu vejo ele comendo. Com bastante, que o meu bagulho vai ser louco. Menino é bom. Aí eu venho aqui, ó, e pego um barril, um tonel de água. Tá ligado? Jogo no ombro aqui, assim, ó. E vou ir no sentido do Shazam, tá ligado? Aí, assim, Caralho. aí eu vou indo pro rumo dele e eu assim, ô Bardo, você me perdoa, eu escutei você falando, conheci um da sua espécie, e ele ficava fazendo assim, ó. E ele bebia muita água, mano. Então, peraí. É que eu tá viro muito o tonel calor, nele. Eu viro o tonel nele. O Ah, problema é que esse tonel era de aguardente. Não era não. Não faz isso comigo. Não era, Tá não. bom, Eu tá vi bom. que É era de água antes. mesmo. De água mesmo. Aí nossa, quando, tá chega, um calor de 30 graus aqui, gente. aí quando chega na metade, eu ponho no chão e falo assim, aí entra aí, ó. Inclusive, você me deu uma boa ideia. Vou fazer um setor de tritões na minha taverna, moleque. Tá vendo? Eu ajudei a Nossa. revolucionar a sua taverna, senhor. Esse espaço aqui, ó, vai ser a sessão, que vai chamar Sessão Tritão. Tem que Aí ser eu, um... chego, aí eu Tem- vendo essa Olha, situação toda. olha, senhor Lockhart. Eu tenho uma ideia muito boa. Você podia colocar o water cooler no seu palco. Aliás, primeiro você teria que ter um palco pro bardo. Não, vou fazer uma piscina aqui, ó. É isso, é isso. Mas aí como é que eu vou tocar?
Eu gosto de me movimentar. Chegar na. Eu indo nas mesas assim, chegar nas mesas, cantar com as pessoas, me divertir. Às vezes uma guerrinha de cerveja pra lá, de cervejão pra lá e pra cá, etc. Mas não no bar do senhor. Eu sugiro o dia da camisa molhada com cervejão. É isso. Mas aí vocês acham que eu tô nadando em dinheiro, né? Peraí, gente, peraí. Eu sou meio econômico porque eu gastei tudo, lembra, Pedro? Eu gastei, tipo, todo o meu dinheiro pra fundar o lugar. Pra alugar, pra comprar, pra fazer os negócios. Então eu fico receoso, tudo que envolve muito dinheiro. Eu falo, mas calma lá, filho. Desculpa, gente. Desculpa, minha mãe tava... Em árvore, não. Então aí, a gente precisa de uma... Exatamente, a gente podia todo mundo pegar e se molhar com cervejão pra mostrar o dia do bar do Tritão. Calma lá, meu guerreiro. Quem vai pagar esse cerveja? Não, a própria pessoa, entendeu? Oh, aí sim. Você cobra nada, meu amigo. Vai estar todo mundo de camisa molhada aqui, vai bombar. Beleza, então beleza. É isso. Aí eu, de novo, eu chego assim do lado, mas eu não entendi por que você trouxe esse barril de água. Tá chovendo lá fora. Mas aí lá fora ele não ouve a gente. Mas aí ele pode só se molhar lá fora e voltar pro bar. Mas agora ele vai se molhar constantemente, porque o barril tá aqui. Ô garçom, faz o favor. Vai servir o bar, por favor. Que aqui o bardo tem que trabalhar também. Alguém tem algum cavaquinho ou um tambor? O tamborzinho. O tambor bate no tonel. Bater no tonel, é isso. Você vai fazer música pro pessoal aí? Vamos fazer música pro pessoal. Faz um teste de performance. Nossa, tem que abrir a ficha, peraí. Ei, você é jogador de RPG e não entendeu que a ficha tem que ficar aberta constantemente, filho. Na hora que eu gosto de olhar o mapinha, entendeu? Eu também, eu fecho a ficha direto. Mas assim, ó, se vocês verem, tem do lado do nome da ficha de vocês, o nome que fica lá em cima. Tem dois quadradinhos assim. Se vocês clicarem nele, a ficha vira uma aba. Vira uma janela à parte. Aí vocês podem só minimizar e quando for usar... Ah, entendi. Entendeu? Peraí, performance também tá no... Deve ter atuação aí, não deve ter performance, deve ter atuação. Peraí. Acrobacia, adestrar, arcanismo, atletismo, enganação, intuição... intimidação, Tá embaixo de percepção. Atuação. Não sei quanto foi. Cara, você começou lá a tocar o negócio, fazer o negócio de tambor, o pessoal já pegou e falou, não, tá bom, para, chega, tá bom. Gente, é isso, vocês vão fazer alguma coisa, eu posso seguir a narrativa. Olha, pode seguir, mas eu não deduzi que o Shazam tá na party com a gente, pra ir. Pra mim até agora é o Bastê, que eu acho desnecessário, zoando. Tipo assim, o Bastê não precisa ir não, porque tá eu e o menino é bom. O menino é bom. E pronto. Beleza. Quantos anos o Lockfire parece ter? E aí, Lockfire? Aí eu ia mostrar a minha imagem. Eu deduzo que eu me pareço com... Caralho, como é que chama lá o do Vikings? O... Ragnar? Ragnar Lothbrok. Então você deve ter, sei lá, uns 40 e alguma coisa? É, uns 40 e poucos anos. Pode crer. Então pode continuar me chamando de menino, então. Boa. Gente, continua a noite. Shazam, você realmente não vai falar mais nada com eles? Vai ficar por isso mesmo? Talvez um gancho. Não, eu chegaria e falaria, olha, eu chegaria no próprio dono da taverna, do Lockfire. Olha, eu percebi que tá tendo muito barulho aí e eu tô sentindo que vocês vão pra uma expedição, né? Eu acho que vocês precisam de alguém. Dormir, eu acho que vocês precisam de alguém pra registrar. O Bastê pega e fala assim, o Lockfire,
Começou a ficar mais interessante, né? Né? Porque ninguém conhece a gente de nome, né? Já pensaram? A guilda a guilda especial. Não. Oscar. Não, ô, rapaz, você. A guilda já tem nome já. Qual que é o nome da guilda? Eu esqueci. É que eu sou do intercâmbio. Aí ele chega Intercâmbio perto. de tritões. Ele chega perto de você assim. A pluma cinzenta. Aí eu chego perto do Bastei e falo assim, não é pra espalhar, a guilda é secreta. É Eu secreto, venho aqui perto secreto. dele. Mas eu falei baixo, pô. Ah, você tá aí. Então beleza. Aí como é que eu vou como é que eu vou registrar? Tem que ter uma patente, entendeu? Bota um outro nome. Não. Ok. Não. Então eu vou. Então Já quando tá. eu Assim não precisa registrar, então. Então, Aí ele quando- olha pra você, o Lockfire, e fala assim, por que é secreta mesmo, o Lockfire? O Bastei pergunta pra mim, Aham. aí vai assim, é porque fica lá embaixo. Ah, sim. Por enquanto é secreto. Até a gente fazer alguma coisa boa. Entendeu? Ah, e aí precisa de alguém pra registrar essa coisa boa, né? Aí que talvez você, rapaz, você azul. Eu, bardo, isso! Só vou precisar de suprimento de água pra viagem, tá? Beleza. Ah não, isso aí o Lockfire pode carregar. É Deixa comigo. isso. Deixa comigo. Alguém leva meu machado? Eu já pode pegar água? Bora? Tá à Olha, eu noite. acho- Tá à noite, Lockfire. É de Tá noite? chovendo ainda? Aí eu olho pra fora. Caralho. Ah, eu posso ir numa boa. Pode. Abrir caminho, né? Aí eu falo, beleza, vai na frente. Onde é que é? Então, entendeu? Trash, rola mais um D6 aí, que vai ser o total que você ficou perambulando e roubando o pessoal, não foi? Rola mais um D6. Fiquei o tempo todo. Tá. Rola mais um D6 e aí chega, né? Porque. Aí chega. Eu vou assumir que você não precisa fazer o teste, porque você passou um tempo fazendo isso, tá? Fiquei a noite toda. Beleza, pode fazer. Fiquei Deu limpando 4. as mesas. Quando eu digo limpando as mesas, é tipo, no movimento de mão aqui assim, limpando a Posso- mesa, se tiver alguma moeda dando sopa, eu já, opa! Posso adicionar um detalhe na sua cena? Mas você foi inteligente. Quanto você tem de inteligência? Eu tenho bastante até, eu tenho mais um de inteligência, ok. Então você foi inteligente o bastante pra não roubar todas as moedas, tá ligado? Pro pessoal poder pagar a conta. Claro. É isso. Pode continuar a narrativa de vocês. Hein? Então, vocês vão precisar as plumas escuras, é isso? Serem famosas, vocês vão precisar de alguém pra registrar, alguém pra tocar. Mas amigo, você tá errando o nome da guilda. Como é que você vai registrar tudo errado? Vocês botam num bilhete pra mim, por favor. Beleza. Ô, Trash, pega um papel e uma caneta. Já Não, tem tá um papel aqui, e ó. caneta na frente dele já, você nem viu. Que moleque é bom. Não, que moleque é bom. Claro, Ô, Trash, quanto você tá ganhando atualmente? Ah, eu tô tirando aqui, sei lá, umas 10 moedas de ouro aí por noite. Nossa, é muito, não. Rapaz, Não, mas eu tô tirando isso por fora, relaxa. não, mas você falou, não, quem falou foi o Pedro agora. É. Você falou isso, né? Aí Eu falei, não, eu tô tirando aqui, essa noite aqui já foi umas 10 moedas de ouro já. Aí eu respondo, rapaz, não tem dinheiro pra te pagar isso tudo, não? Relaxa, já tá pago, patrão. É isso. Ah, foi o Milo. Relaxa. Tá na conta. Eu acho que eu sei esse Milo que foi. Tá na Eu tô cozinha. esperto. Eu tô esperto com o nosso amiguinho os Milos por aí. Ele tá na cozinha. Né? Gente, o Lockfire é meio inocentão. Viu? Muito Então, inocentão. isso. Não, e assim, o
O Trash, ele passa desapercebido em tudo que ele faz. Assim, narrativamente, pelo menos, né? Ah, não. Tudo que ele faz é desapercebido. Isso quando é ação livre, tá, Brunão? Não, Quando exatamente. Narrativamente falando, exato, é assim que exato. funciona. Eu Mas dei aí, um... na prática, eu vamos dei ver como um- que funciona depois. É isso. Na narrativa aqui, quando a gente só tá realmente fazendo roleplay, Aí ele é bom, imperceptível. de fato. O que acontece? Pra quem quer estar vendo e quer conhecer Etéria, os kobolds de Etéria, eu me inspirei em Skyfall. Então é como se fosse os kobolds de Skyfall. Eles têm esse negócio de não serem notados porque todo mundo acha que eles são menos do que eles valem, na verdade. Então eles passam desapercebidos. Eles estão em lugares que na verdade nem deveriam estar. Sabe? Então, normal. E é por isso que quando tá como é que fala, em combate e essas coisas, o primeiro teste, é isso mesmo, Brunão? O primeiro teste Primeiro teste de furtividade. de furtividade é a vantagem. Tem vantagem. É isso. Beleza. Gente, a noite continua. Vocês vão fazer alguma coisa ou eu posso seguir? Não, pode seguir. Eu só vou continuar fazendo o que eu já fiz, né? E vida que segue. E aí eu vou continuar sempre, tipo, apesar de eu estar fazendo o que eu tô fazendo, eu tô sempre com um olhinho aqui assim no Lockfire pra ver se ele vai subir, se ele vai embora, o que ele vai fazer, eu vou atrás dele. Tipo, Tá, eu quero me manter no mesmo ambiente, vamos dizer assim, do Lockfire. Beleza. O Lockfire esqueceu de Eu vou ser a sombra do Lockfire. Não é por nada não, mas o Lockfire esqueceu de colocar o nome da guilda secreta pra mim. Eu vou colocar Brumas Rosadas. Meu Deus. O Ida falou Bruma aí. Eu não escrevi, né? Não escreveu. Então eu não vou escrever também. Tá bom. Tudo bem, beleza. Brumas Rosadas, versão 1. Você falou isso, você falou? Não. Tá. Não, tipo assim, porque se você fala, eu esqueci, o Lockfire esqueceu de escrever. Se você falar errado, eu vou te corrigir. Mas eu não tenho nesse momento a informação de que eu não te falei o certo. Justo. Então, Aí, pronto. a noite passa, tá? Vocês como é que eu vou falar? Se conhecem um pouco melhor, até porque vocês vão junto. Vocês conhecem um ao outro, pelo menos minimamente, para entender o que cada um é. E metajogo mente que o Lockfire é um bárbaro 5, clérigo 1, que o Bastet é um druida 6, que o Trash é um ladino 5 e que o Shazam é um bardo 5. Do Eu bardo sou 3. Ladino 2. Ladino 2 e monge 1. Eu sou Bardo 3. Ladino 2, monge 3, certo, Bruno? E o Isso. Shazam é um bardo 3. Beleza? Então vocês conhecem, vocês sabem as habilidades de cada um, pelo menos minimamente. E é isso. Lockfire tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesas. Dessas 8 mesas, 7 tinham pessoas. Pela refeição, uma refeição confortável, tá? De cada mesa, você ganhou 5 espers de prata de cada mesa. Então faz 5 vezes 7, geralmente é 35. Então 35 espers de prata. E mais, vamos supor que seja um vinho de cada mesa, tá? Mas cada mesa tinha pelo menos 2 pessoas, então são 14 vezes 2, 28 espers de prata. Então 28 mais 35, geralmente 63. É isso? Eu não fiz o cálculo não, mas se você tá falando, 28, vamos jogar aqui no Roll20. Roll20 você faz assim, ó. 28 mais 35. 63. Então pode marcar aí que o pessoal foi saindo, sabe, da taverna e foi te pagando. Já. Amanhece o dia. Um dia bem gostoso. Mas aquela pressão de ter muita gente, muita ancestralidade diferente em Gaia, em Silbar, ainda está presente. Vocês veem pessoas apressadas passando para lá e para cá.
Vocês acham que viram inclusive Olivia von Berg passando para ir para Torre Primal. Olivia von Berg é a Marechal. Ela é como se fosse a líder máxima dos Umás, Tabashis e Pandaren. Ela foi eleita por todos os povos. Vocês veem a cidade está de fato começando a acordar. Deve ser umas 7 horas da manhã agora. E Zor começa a dar seus primeiros raios dele incidindo vocês. E fica aquele tom castanhado e um dia bem fresco. Um pouco do mormaço começando a subir. De Zor aquecendo a água e subindo aquele vapor. Ainda é ação livre, mas vocês precisam decidir como vocês vão até Gales. Preciso de mais água. De fato precisa mesmo. Não tá chovendo, né? Não, parou a chuva. Tá, aí eu falo, aí ó, se você tivesse ido na frente. Agora, Não tenho caminho. Você não tem água. É isso, e eu não tenho caminho também. E outra, ainda bem que você tá comigo, porque pra lá não tem muita água não. Então. Já pode levar o barril pra mim, por favor. Inclusive eu encho o barril pra ele. Beleza. O barril que já tava ali, a gente saiu, foi dormir e tal. E aí eu enchi o barril pra ele ficar lá no barril enquanto a gente decidia o que fazer. É isso. Eu vou ser carregado pelo Lockfire. Ótimo! Negativo. Eu vou levar a água. Sim. E aí eu já aproveito que tá todo mundo reunido, alguém saiu? Vocês estão todos juntos. Bom, não sei. Então, Na hora que eu acordo, eu já tô arrumando minhas coisas, assim, tipo, as minhas coisas eu carrego tudo, tipo, em pequenos bolsos nas calças, né? Eu não uso armadura, né? Eu sou um monge, então eu faço combate sem armadura. E aí, no caso, eu não uso camisa, eu ando sem camisa mesmo. Ô, Trash, eu cheguei a falar pra você escolher um item em comum? Falou. Ah, você escolheu, certo? Eu escolhi um anel. Beleza, anel. fechou. E... Shazam, o item dele em comum pra você foi teu chicote mais 1, beleza? Beleza. E aí, no caso, eu tô arrumando meus bolsos, conferindo se tá tudo aqui, se eu não esqueci nada. Porque o meu kit de aventura que eu tenho, né, eu não carrego na mochila, igual ele diz, né, que é uma mochila. Eu carrego em bolsos, pequenos bolsos, assim, espalhados pelas calças. Então eu tenho bastante espaço, assim, pra guardar as coisas nas calças. E tô conferindo se tá tudo certo, se tá tudo em dia. Uhum. Tá tudo tranquilo contigo. De fato, como vocês estão... E vou contando o lucro da última noite, né? Vou contando as moedinhas. Tudo de otário. Beleza. Bom, aí eu falo pra eles. Pessoal, então nós vamos. Eu vou contar um segredinho pra vocês que todo mundo já sabe. Então, ou seja, não é segredinho. Eu sou daquelas montanhas que ficam próximas de... Esqueci o nome da cidade, cara. Gales. E eu só anotando. Tem 2 maneiras de ir pra lá. Na verdade, eu acho que tem. O Pedro me corrige. A gente pode ir de aerobarco. A gente pode ir de camelo. Super a favor do aerobarco. Se você é a favor do aerobarco, mas calma lá, você é meu funcionário. Quem falou? Não foi o Kobold que falou, né? Foi o outro. Mas você tá podendo desembolsar? Você sabe que aqui eu sou só o bardo. O bardo nunca desembolsa, ainda mais um tritão. Mas você tem que entender o seguinte, no aerobarco envolve o governo. Você cantar pro governo vai funcionar. O negócio é cantar. A gente poderia ir nadando. Nadando. Amigo, Pois vai aí eu abro. Vai você nadando, aprende a nadar no ar. Eu tenho um mapa, mestre. Tem.
É fácil ter um mapa de Galhos. Aí eu abro o mapa, amigo, onde você tá vendo uma água aqui? Aí eu mostro pra ele. Aqui de cima. Ah, não, é que eu não entendi esse mapa. Esse... Aqui tá em azul escuro, mas tá em... Esse azul escuro pra aqui. cá é tudo terra. É velho, terra. tudo terra. Ah, é água, terra. A água é aqui, ó. Aqui é a água, tá ligado? E aqui é a água. Aqui é a... Agora eu entendi. Isso. Peraí. De fato, Beleza. é isso mesmo. Vai ter que caminhar mesmo, né? Eu vou sofrer pra caralho, mas vamos caminhar. Fazer o quê? Quanto que é a passagem desse aerobarco? Quem fala é o mestre. Eu não lembro quando tinha sido na última sessão. Não, tudo mais pra lugares diferentes pode ser Mas... preços diferentes. Cara, vocês não conseguiriam pegar um aerobarco pra Gales. Vocês pegariam até próximo de Gales. É o que eu pensei. Por exemplo, até as montanhas de ferro, tá? Mas aí pra Montanha de Ferro também não teria já o teleportador? Teria, mas aí que tá. É informação pública isso, tá? O teleportador é muito, muito caro. Quem usa é nobreza e o governo, tá ligado? Então você não... Só se você tiver tipo umas 50 peças de ouro cada um para poder usar. É bem caro. E 5 peças de ouro é muita coisa, tá ligado? 50 peças de ouro é muita coisa. Agora, o aerobarco, até a Montanha de Ferro, como é uma rota que todo mundo faz sempre e tal, dá umas 7 moedas de ouro para cada um. Então, o problema é que o traje deve ter algumas, tá ligado? Bom, eu com certeza tenho o suficiente pra nós 3, mas tem o Bastei e o Chacal também, que o Chacal acompanha, né? Não, o Chacal não conta. Não, o Tá. Chacal não conta, é pet. Ok. Nesse caso, assim, eu até teria o dinheiro, sabe? Mas... Mas é um ladino, né? Não, assim, eu sou super mão solta, eu não sou mão de vaca não, tá ligado? Do jeito que o dinheiro entra, o dinheiro vai. Entendi. Eu não teria problema nenhum de pagar, entendeu? Mas ele não tem motivação pra pagar pros outros, esse que é o negócio. Bom, é isso aí, é um set de ouro pra cada um. E o Lockfire ganhou 5 Esper de ouro e 13 de prata pelo pagamento aí dos coisas. Tudo bem, então vamos de aerobarco. Então tá decidido que nós vamos de aerobarco, né? Podemos ir. Por mim... Ficou nas entrelinhas que o traje vai pagar, tá ligado? Ninguém falou nada ainda. Isso foi só um metagaming, assim, o personagem não falou nada. O personagem, ele tá contando dinheiro lá. Agora sim, eu tento usar a minha intuição. Pra ver o que é melhor. Vai lá. Rola Onde aí. que tá a intuição aqui? Eu esqueci. Tá aí nas perícias, mas eu não sei em que local. Aí. 21 de intuição. O que a minha intuição me diz? Não, qual dos dois caminhos é melhor? Não é muito assim. Você quer saber, tipo, opa. Quem que entrou? 0. Dificuldade 0. Top. Obrigado por ter entrado na party. Cara, não é muito assim intuição. Intuição você vai pegar e falar assim, o que você quer intuir? Você quer saber se é melhor ir de aerobarco ou ir a pé? Tipo, na condição de todo mundo, qual que seria melhor? Ir a pé ou ir de barco? A tua intuição 21, você viu o traje, você lembra, tá ligado? Que o traje roubou algumas moedas, mas você não sabe se ele estaria disposto a dar. Não, ele tá não ligado? sabe que as moedas são roubadas. Que ele tem, que ele tem umas moedas. Tipo, Ele posso intuir. Ele com certeza me viu contando as moedas. Beleza, ótimo. Você com certeza sabe que ir andando pra você é um pouco, tem uma dificuldade a mais por causa da luz do Zor, que vai te zoar a tua pele. Que eu não tenho nem atletismo, né? Já entendeu? Começa por aí. Só que tua intuição te fala que você pode dar um passo atrás antes. Há quanto tempo você tá em Silbar? Boa pergunta. Eu acho que vou colocar aqui uma semana, vai.
Ou 10 seja, dias, então, um decário. Um decário. Um decário. O mês tem 3 decários e um decário é como se fosse uma semana, tem 10 dias, tá? Um ano Sem tem problema. 10 meses. Você tá em um decário na cidade e você sabe que o lugar mais movimentado é a Torre Primal. E é exatamente onde vocês estão indo. Porque para pegar os aerobarcos, vocês têm que entrar na Torre Primal, comprar passagem, subir até o cima dela e então pegar os aerobarcos. Você acha que você pode fazer alguma performance lá por perto para tentar arrecadar alguma grana? Ainda Mas tá na decisão? Eu- Ainda tá na decisão? tá na decisão de vocês. Ainda Eu vou dar um... Ai, meu Deus. eu vou Ó, dar uma aí ideia muito eu brava. paro de usar o Bastê agora, tá? Eu só quis colocar ele porque eu sei que ele vai vir na próxima sessão. Eu tive uma ideia, gente, porque a gente Não, não não, arre... não, eu tenho uma ideia melhor. Nossa. Caótico, eu sou caótico e bom. Uhum. Vamos se infiltrar como se fosse do governo pra fazer o portal de graça. Isso, fode Na, mesmo. na hora que o Lockfar fala isso, o Traste já olha assim com uma cara tipo, eu não acredito que o cara fez isso, tá, tipo, deu essa ideia, mas com uma cara muito feliz. Uma Tipo, Eu pequena... tava querendo fazer isso, eu só não falei, sabe? Uma pequena observação. O nosso amigo aqui, ele não é conhecido na cidade? O Eu nosso aponto amigo quem? pro Lockfar. Rapaz, eu sou um salvador, eu falo que eu estou a serviço do governo. A minha intuição diz que vai dar merda. Não, rapaz, não escuta a sua intuição, não. Eu tenho experiência que vai dar merda. Ok. Vamos fazer uma coisa um pouco mais fácil? Vamos tentar arrecadar dinheiro Pra quê? pra entrar de uma forma mais... Você quer arrecadar dinheiro? É isso. Amigo, vamos a gente arrecadar dinheiro. ó, vamos Ó, arrecadar o nosso amigo, dinheiro, o nosso amigo aqui, fingir como que ele nós é... do governo, entrar no portal, ficar com o dinheiro, montar outra taverna no lugar do portal. Olha, se o nosso amigo Bardo quer arrecadar dinheiro, eu só preciso que ele faça um show bom. Eu Adorei. garanto dinheiro pra gente. É muito bom ter o chat. Isso. É muito bom streamar pra você ver a reação do chat. O chat diz, o departamento de vai dar merda informa, vai dar merda. Nosso Far nem gosta, né? Quando É dá isso. merda. Então a gente Não, ó, pode... ó, vamos lá. Ó, se der merda, a gente apela pro plano B. Qual seria o plano B? A gente bate em todo mundo e entra no portal. Eu posso entrar no portal enquanto vocês batem em todo mundo. Ou eu Isso. posso... Enquanto ele bate em todo mundo, a gente pode entrar no portal. Eu bato em todo mundo. Você E a gente entra no portal. Aí Perfeito. eu vou ser preso. Se eu não conseguir bater em todo mundo, eu vou ser preso. Quando eu for preso, eu peço uma transferência via portal. Aí eu vou passar pelo portal. Uma excelente ideia. Isso, pode o mestre. Vai lá, o que mais vocês querem fazer? Pegar um Pegasus. Vai pegar um Pegasus também. Né? Uma Se excelente nada ideia. der certo, se nada der certo, eu tenho uns parça meu Se na nada floresta âmbar e os caras têm Pegasus disponíveis. Se nada der certo, tudo vai dar errado. Aí deu certo, porque o nosso plano é esse. Dá errado? É. A gente sabe que vai dar merda e tá indo mesmo assim. Então, Cara, se der merda, eu chego- deu certo. Eu Na chego... verdade, se der certo, é porque deu errado. Eu cochicho pro... Eu esqueci o nome. Eu cochicho Traste? pro Traste. Não, eu esqueci o nome da raça. Eu cochicho pro Kobold. Traste. fala. Kobold. É pro Kobold, eu vou rapidinho. Eu não acredito que você tá sendo funcionário desse cara. Bem baixinho. O segredo é que eu não sou. Boa! Gente, Você só tá assim, extraquindo ali. fora o Bastê, todo mundo é caótico? Eu sou caótico. Eu não. Certo. Defina caótico. Não, ele Não, quer saber o alinhamento de vocês. Alinhamento. O alinhamento tem, leal, são 9 alinhamentos, tá? Leal e bom, neutro e bom, caótico e bom. Neutro e bom,
Aliás, perdão. True, neutral, né? Neutro e neutro. Neutro, neutro. Aí tem Neutro, caótico. caótico e neutro e leal e neutro. Aí tem leal e mal, neutro e mal e caótico e mal. Resumindo, caótico e bom é tipo o Naruto. Ele tem a intenção de fazer o bem, ele faz da maneira dele, mas sem intenção de prejudicar ninguém. Tipo Thor. Também. Eu não sei como que o Bruno colocou na ficha dele, na verdade. Eu sou neutro caótico. Cara, Eu sou ele caótico faz. Geralmente, teoricamente, o Trash, ele faz o que é bom pra ele na hora que tá acontecendo e geralmente não segue regras. Eu faço o que é conveniente. E Exato. qualquer ideia maluca que vem na minha cabeça, enquanto isso seja conveniente. Exato. É isso. Como é que chama mesmo? Então, O Shazam, teoricamente, mal eu não vou deixar vocês serem, tá? Porque pra mim isso é uma história heróica no fim das contas, tá? Então você tá entre o neutro e bom, o Vini. Por conta que os tritões, eles são diplomáticos, eles gostam de silbar por conta da tecnologia, eles gostam da tecnologia. Então você tá entre o leal e bom e o true neutral, por exemplo. mas de qualquer forma, eu seria ou não caótico? Você poderia ser também. Mas aí eu acho que seria mais um caótico e bom. É caótico bom. Aguenta aí que meu moleque caiu no chão, só um minuto. Então, Só um outra minuto. coisa que a gente tá reparando. Agora que eu reparei. Gente, olha pra mim. Aí eu olho pra ele. Olha pra mim. Vocês estão vendo que eu sou? Você é um peixe. É um peixe que todo mundo gosta. Então, assim, você é uma piranha. É isso. É isso. Isso, eu sou uma piranha. E assim, as piranhas, vocês sabem que as piranhas, elas são diplomáticas, etc. e tudo mais. A diplomacia habita nas piranhas. É, uma diplomacia totalmente aberta com os outros, né? Por isso, se o pessoal vê eu fazendo alguma merda, eu vou ser a referência! Verdade. Então é melhor a gente fazer do jeito correto. O que acontece? Ou é melhor a gente fazer do jeito errado e se der merda, você finge que você não tem nada com isso. Eu tenho um plano bom. Vai. Eu quero ouvir o nosso amigo o Trash. Eu já fiz isso em outras apresentações de outros bardos. Então vai. Eu sou um peregrino. Significa que eu não fico na mesma cidade por muito tempo. Certo. Então, sempre que eu passo por alguma cidade e eu vejo algum bardo se apresentando em alguma praça, eu costumo fazer o serviço de coletar a moeda do povo que tá assistindo. Ah, eu entendi. É uma ótima ideia. Eu passo o chapéu. Exatamente. Não, ele arrecada dinheiro. Não, eu passo o chapéu. Vocês estão falando alto demais, caralho. Ele arrecada dinheiro, entendeu, gente? Ele passa o chapéu. Ele passa o chapéu pro pessoal dar o dinheiro, entendeu? Entendeu? Só engole a minha, só engole a minha. Eu assim pro traste, só engole a minha. É isso aí, é isso aí. Então, o que eu posso fazer é tocar e o pessoal se entreter com a minha música e o nosso amigo, eu esqueci a raça. Eu faço a coleta. É o nosso amigo Kobold. Nosso amigo Kobold, ele faz a coleta, né, do serviço, né, porque mão de obra de bardo é muito cara e tudo mais, entenderam? Teve uma vez que eu tirei 30 moedas de ouro. Mas nessa daqui a gente vai ter que tirar querendo mais. causar uma distração. Não, ele vai só coletar. Você pode dançar, Lockfire. Não, mas gente... Você é um ótimo dançarino, Lockfire.
Você pode dançar, cara. Mas sabe o Voltei. que atrai mais a atenção e talvez arrecada mais dinheiro? Homem pelado. Não. Homem pelado, delícia. Olha lá. Mas Já pensou? Um herói, do nada, ele vai lá e tira a camisa e tira a roupa. E tá de É menina. isso, ringue de velho. rua. Ringue de rua. Ringue de rua? Ah, então, pode ser um ringue de rua. Você pode chamar um outro, quer dizer, um outro companheiro de luta pra você lutar. Da Enquanto plateia, isso- da plateia, da Não, plateia. é isso. Enquanto isso, eu toco a minha ocarina e o nosso amigo faz a coleta. Boa. Então esse é o Beleza. plano. Esse é o plano. A gente vai Beleza, fazer pessoal. um UFC ao vivo. O UFC? O que é isso? É, o que é o UFC? Não, O que é o UFC? Tu é alienígena? O cara criou uma modalidade em até o UFC é um fracassado combatendo. combatendo. É Um isso. fracassado comendo cu de curioso. O FCL. Um fracassado combatendo o Lockfire. É isso! É isso. Tenho que colocar no meu livro de história. Ai, meu Deus do céu. Gente, então esse é o plano. Vocês vão pra Torre Primal, vão tentar fazer um combate ao ar livre pra conseguir dinheiro pra usar o portal. É isso que eu entendi? É, pra Meu fazer Deus. a viagem e usar o portal, entendeu? Mas agora, Hugo falando, o Lockfire acha que o plano é esse. Mas na verdade, o Trash vai roubar todo mundo que estiver assistindo. Não, Entendi. o Trash não vai roubar, ele vai coletar Fazer a coleta o do- da nossa mão de obra. Passar o chapéuzinho assim É pro pessoal. isso! O fazer- chapéuzinho de uma mão e a outra fanando nos bolsos. Né? É o É caixa isso. 2. Caixa 2. Tá bom. Chama caixa 2. Ô, pessoal, Ah, olha. E detalhe que eu falei que eu já fiz isso em shows de outros bardos em outras cidades por onde passei anteriormente, só que os bardos que faziam as apresentações deixavam o estojo do instrumento deles aberto para receber as moedas na frente, enquanto eu fazia a coleta. Eu gostei de você, Kobold. Eu vou ficar com você, tá bom? muito bom. Bom, então, E aí quando você vai olhar para falar isso pra mim, eu já não tô mais onde você achou que eu tava. É, tá vendo? Ele é rápido. eu acho que a missão do mestre foi cumprida com sucesso. Juntar a pare, tá ligado? Ah, Bom, agora gente. sim, vamos lá. Já vai terminar? Não, gente, hoje eu preciso terminar, já é 10h30, hoje é uma quinta-feira, né? Mas Mas beleza, gente. nós voltamos quando? Terça, dia 7. E aí é um Dia problema, né, Vini? 7. Provavelmente você não vai estar aí, mas a gente Dia joga. 7 eu faço treino. A gente joga a regra do -1. E é isso aí, a gente vê o que acontece. No mais, gente, boa noite com quem acompanhou até agora no chat do site roxo. Obrigado por quem acompanhou no YouTube. Lembrando que esse lacinho que tá aí do lado do nome do overlay é para lembrar que dezembro é o dezembro vermelho, né? Mês da prevenção à AIDS, é isso? Não, na verdade eu acho que era lá. Ah, não, novembro ou é dezembro? Não, É o dezembro vermelho, gente, é da Na AIDS verdade é lá. mesmo. É vermelho, dá lá. Ah, tem É o dezembro laranja vermelho é também. da AIDS mesmo. A AIDS HIV, sim. Isso aí. Eu acho que é dezembro vermelho e laranja, tá? Na verdade. Mas eu pus o vermelhinho. É, tem o foi vermelho que e tem o laranja, que aí o laranja é de câncer de pele. Isso aí. Obrigado Ele é por... da AIDS do câncer de pele. Obrigado por quem se Gente, juntou à pare aí, quem veio por quem- cada um. Quem veio por mim, acompanha na terça-feira o pessoal, tá? Acompanha a história que vai ser interessante. Não precisa acompanhar só comigo. Acompanha o pessoal aqui porque o negócio é da hora mesmo. É da hora o RPG. E eu agradeço de verdade quem ficou na party. Então vamos pro boa noite da galera. E de quem tiver na Twitch aí, já dá uma exclamação canal, eu acabei de mandar lá, para se inscrever no nosso canal do YouTube, beleza? Então vamos lá, Beleza. boa noite, Vini. Boa noite, gente. Só isso, fim? Igual a Marina. Tipo, é que você já falou tudo que você queria falar, né? É isso. Brunão, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado aí. Quem apareceu por minha conta também, vamos aparecer de novo aí nos próximos dias. Eu devo participar de todos os episódios. Eu não imagino que eu deva precisar desmarcar algum, então vou participar da campanha inteira aí sem falta, provavelmente.
Isso aí. Quero desenvolver bastante esse personagem, imagino que vai ter bastante ponto de desenvolvimento pra ele. Eu tô planejando fazer algumas coisas pra ele no futuro, vamos ver se vai dar tudo certo, e eu acho que vai ser só o hype essa parada aí, bora. Lembrando que quando você está em Etéria, você é canônico em Etéria. Então esse personagem vai ficar, nem que seja no banco de reserva, tá ligado? Até morrer. Não, aí se ele morrer, aí você vai ter que fazer outro, tá ligado? Eu tô falando, até morrer ele vai ficar ali. Vai ficar. Lockfire, Hugo, boa noite. Boa noite, eu queria agradecer a todos que acompanharam a sessão. A gente sempre faz isso, mas eu vou falar hoje de novo. A gente fez o nosso melhor por vocês, mas também por nós, porque a gente sempre se diverte muito. E hoje não foi exceção, hoje foi muito massa, eu me diverti demais. Inclusive, provavelmente meu próximo personagem será um dono de taverna, eu gostei muito. É muito massa ser dono de taverna, você é um taverneiro. Independente de eu ir pra... Aí não vou pra aventura, eu vou ficar na taverna, porque é massa. Mas beleza. Ou a aventura pode ser a taverna. Na taverna, né? Isso aí. Ninguém nunca pensou. Ou a taverna pode ir até a aventura. É isso. Uma taverna food truck. É isso. Taverna truck. Meu Deus, o cara inventou o food truck em Etéria. Referências de Nanatsu no Taizai. Né? Não sabia dessa, mas ok. Mas beleza. É isso aí, gente. Pessoal, então isso, boa noite, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Sim, gente. até a Obrigado, gente. Muito- Até a próxima. Muito 20 no D20 e até a próxima. Falou.